Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quero nesse instante estar agradecendo a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, pela sua respiração, pela natureza, pela nossa vida, e Ele nos deu, né? Muito obrigado, Senhor, por tudo. Quero também agradecer a você que tem assistido e ouvido os meus vídeos. Pois bem, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja da Macedônia. Se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 8, que trata sobre o privilégio de participar da assistência social aos santos. Ou seja, a igreja da Macedônia, mesmo não sendo uma igreja de condições financeiras elevadas, de uma situação financeira boa, vivendo em pobreza, né? Uma igreja que não tinha membros com posições sociais de melhores condições financeiras, que podia melhor ajudar no corpo de Cristo. É sempre bom quando tem 2 ou 3 ou 4 pessoas que são misericordiosos e que têm condição financeira melhor, porque ajuda a igreja a crescer, né, em alguns aspectos, como por exemplo, pagamento de água e luz, quando a igreja é alugada, né, e muitas outras coisas que há necessidade. E muitas vezes o dízimo da pessoa que ganha mais ajuda. Mas no caso da igreja de 2 Coríntios, que a igreja da Macedônia, não era a igreja, era as igrejas da Macedônia, só eram igrejas que viviam em severa tribulação, né? Pobreza, você entendeu? Mas tinham um coração aberto, né? E tinha fé suficiente. Então, por isso, essa igreja ela fez uma coisa extraordinária, né? Que ficou para a história, e que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 2 Coríntios, no capítulo de número 8, que nós vamos tratar agora neste momento. Pois bem, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante, o privilégio de participar da assistência social aos santos. Esse é o tema. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a carta fazendo um alerta do que Deus, para que as pessoas tomassem conhecimento do que Deus fez através da sua graça às igrejas da Macedônia. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. A graça de Deus, ela alcança uma igreja quando essa igreja é o quê? Uma igreja que procura fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ok? Não importa se ela é uma igreja de participantes ricos, pobres, brancos, pretos, de cabelos louros, de olhos verdes, de posição social, se tem carro, se tem bons empregos, né, se são desembargadores, se tem posições sociais, não importa. O importante é que ela esteja firmada em Cristo e que o Espírito Santo esteja nela. As demais coisas Deus acrescenta. Amém? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Então Paulo chama a atenção no capítulo 1, no versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento
da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Vamos saber já por que Deus concedeu essa graça. Vamos lá, no 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, eles estavam vivendo em uma severa tribulação, passando por tribulação. O que é a tribulação? Tribulação é falta de pão, falta de roupa, falta de condição financeira, doença, problemas com a família, conflitos. Tudo isso é tribulação. Ele estava passando por isso. Aí, mas só que no meio dessa severa tribulação veio a grande alegria, uma extrema alegria, né? Grande alegria e extrema pobreza deles, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Mesmo eles estando em tribulação, pegaram a alegria que eles tinham e a vontade de ajudar, certo? E uniu-se à pobreza, que significa, pobreza também significa humildade. Muitas vezes a pobreza nos leva à humildade. A humildade nos leva a Cristo, e nos faz transbordar em riqueza, não em riqueza de dinheiro ou de bens materiais, mas em riqueza de generosidade, de querer ajudar. Ou seja, para a igreja do Senhor que tem Cristo, não há nada impossível para ela. Essa é o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Vamos para o 3, versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia. Ou seja, por exemplo, se algum tinha, vamos trazer por dias de hoje e vamos transformar isso em dinheiro. Não vamos falar de roupa nem de alimento, vamos falar de dinheiro, fica mais fácil. Vamos supor que lá tinha 300 pessoas nessa igreja, e que essa igreja, cada membro disponibilizava aí, a única coisa que eles tinham era R$5 cada uma. 3 vezes 5, 15, daria R$1.500 tudo. Se as 300 pessoas, cada uma desse R$5. Eles pegaram os R$5 que ele tinha, que era tudo que tinha, e deram e contribuíram. Sabe para quê? Para contribuir com a assistência aos santos, que nós hoje chamamos de assistência social. Por isso que eu coloquei o termo, o privilégio de participar da assistência social aos santos. É importante ajudar na assistência social, de alguma forma. Se puder colaborar com dinheiro, colabora. Se não puder, colabora com oração. E se não puder, colabora indo. Tem 3 formas de colaborar. 3. Orando, indo ou dando sua colaboração em dinheiro, né? Cada um faz de acordo com o tempo que tem. Às vezes o cara não tem tempo de ir, mas ele tem condição de dar. Às vezes ele não tem condição de ir, mas ele vai. Às vezes ele nem tem condição de ir e nem de dar, mas ele ora. Então, de todas as formas, ele está contribuindo para a obra do Senhor, para a assistência social aos santos. Isso aconteceu na igreja da Macedônia, que vivia em uma severa tribulação, né? Mas que era uma igreja alegre, porque tinha o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Quem tem alegria, mesmo vivendo em pobreza, tem estratégia. Quem tem estratégia e generosidade é rica, porque tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Então tem as outras coisas, vos serão acrescentadas. Deus dará um jeito, como Deus deu. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podia, e até além do que podia, por iniciativa própria. Ou seja, o apóstolo Paulo, juntamente com as pessoas que tomavam conta da igreja, viu a situação da igreja. Eles pregavam e sabiam que a igreja não tinha condição de contribuir, que a igreja vivia em extrema pobreza e tribulação. E eles implantaram aquela igreja exatamente por isso que aquelas pessoas se converteram. Geralmente, todo mundo, quando está com problema, procura Deus. Essa é a verdade. Então, eles procuraram a pessoa certa, porque quem pode nos ajudar é Deus.
e procurar a igreja certa, a igreja do apóstolo Paulo, que pregava a verdade. Então, eles vieram problemáticos, certo? Paulo resolveu o problema através da pregação da palavra e Deus abençoou, dando eles alegria e transformando a sua severa tribulação, né, em uma transbordante e rica generosidade que levou a resolver os problemas dos santos daquela região. Amém? Pois bem, então vamos lá para o 5. O 5, né? O 5 não, para o 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ou seja, eles ofereceram, Paulo disse, não precisa, nós sabemos a situação de vocês, deixa as coisas melhorarem. Ou seja, se fosse hoje, deixa Deus abrir uma porta de emprego que vocês ajudam. Mas eles insistiram, não, a gente quer ajudar com o que a gente tem. Amém? Com o que a gente tem. Então, um dava uma coisa, dava outra, e no final deu tudo certo. Sabe por quê? Deus aprovou a boa vontade. Sabe por quê? Porque trabalharam em equipe. Nós estamos vivendo hoje em um mundo onde as pessoas não querem mais, muitas vezes, ouvir conselho, muitas vezes não querem ouvir a opinião dos santos, quer tomar atitudes próprias para ter autossuficiência e tem que aparecer e dizer, não, quem fez fui eu, ninguém me ajudou, eu fiz sozinho. Infelizmente, dentro da igreja não funciona desse jeito. Igreja, ela é todo mundo junto, é uma só igreja. Amém? Já pensou se no grupo de jovens os varão não for? Então só vai os jovens. Se no grupo de varão os jovens não for, só vão os varãos. Se no grupo de senhoras nem os varões, nem os jovens, nem os adolescentes, nem as crianças for, só vão as senhoras. Amém? Então a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela tem que estar unida e não pode ter divisões em área nenhuma. Veja as igrejas da Macedônia, o que fez e o resultado que teve. Olha que eu só estou na metade do texto, ainda não terminei, estou só na metade, né? Então vamos lá, no 5. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, primeiro eles se entregaram de corpo, alma e espírito. Eles realmente se converteram verdadeiramente, entendeu? Eles não converteram só de nome. Ou seja, eu sou crente só de nome. Eu sou crente só para aparecer. Eu sou crente para aparecer só nas festas. Eu sou crente, mas eu só dou oportunidade a fulano se for num cultozinho que tiver pouca gente. Se tiver muita gente eu não dou, porque eu tenho medo de repente as pessoas gostar dele e me deixar de lado. Não, uma igreja não é assim que funciona. Não é assim que a igreja funciona. A igreja, ela funciona todos nós juntos, amando uns aos outros, tratando sem acepção de pessoas em todas as áreas. A igreja cresce. Se não for assim, não vai crescer. Eu dou a minha cara a tapa se cresce. Amém, irmãos? Porque aquilo que a Bíblia diz, eu coloco até o meu corpo no fogo para ser queimado pelo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é infalível, é inerrante. E a Bíblia diz em Coríntios 12, unidade orgânica da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, formado por membros. E o apóstolo Paulo, ele compara o nosso corpo, o nosso organismo, cada órgão do nosso organismo com cada órgão da igreja do Senhor, para dizer que a mão não pode viver sem o braço, entendeu? E que a cabeça não pode viver sem as orelhas, né? E que o nariz depende da boca, é a boca da garganta, né? E o pulso da mão, e a mão dos dedos, e assim sucessivamente. Um órgão depende do outro para funcionar.
é como a mecânica de um carro. Se tirar o motor, já era. Não é verdade? Entendeu? Se não tiver pneu, o carro não anda. Sem pneu, o carro não pode andar. Então, a mesma coisa são o corpo de Cristo. Ela funciona dessa forma. Amém? Aí eu pergunto a você, mas o irmão Cleomar, o presbítero Cleomar, ele prega muito sobre unidade na igreja. Será que ele tem algum problema com alguma igreja? Não, não é isso. Eu não tenho problema nenhum com a igreja nenhuma. De jeito nenhum, é porque eu sei que a igreja sou eu. O que eu tenho é o seguinte, é o que eu vejo. Em todas as igrejas, né? Toda regra tem exceção, mas na maioria delas está havendo isso. A falta de unidade, né? A falta de amor. Muita gente querendo ser a última bolacha do pacote, a bala que matou John Lennon, você entendeu? É muita gente querendo se aparecer, querendo ser o centro das atenções, e não é. O centro das atenções é Jesus Cristo, que Ele é o cabeça da igreja, amém? Então, e outra coisa, o que eu vejo é uma coisa, é porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, o Espírito Santo começa a nos dar entendimento e a nos usar, então ele começa a nos despertar a pregar a verdade. É isso que o Espírito Santo ele faz conosco, entendeu? Se você realmente é um servo de Deus, você prega a verdade. Você não vai torcer a palavra porque você vai ganhar 10 milhões de reais, então torça a palavra, nós vamos ganhar X. Você não faz isso. Você morre dormindo embaixo de um viaduto, sem casa, mas você não mente, você não nega o nome de Cristo. Você entendeu? Você não nega, porque o pior pecado que tem é você mudar o sentido da palavra. O pior pecado que tem é você não deixar com que o corpo de Cristo funcione da forma correta. É você mudar a ordem da coisa. Ah, mas a hierarquia da igreja. Não existe isso. A hierarquia não é da igreja, é Bíblia. A hierarquia é da Bíblia. O que manda é o que a Bíblia fala e não o que a hierarquia diz. Você entendeu? O que leva para o céu é o que a Bíblia diz e não o que a hierarquia diz. Você entendeu? Mas a hierarquia pode fazer você perder a sua salvação. Mas a Bíblia não faz, porque a Bíblia é verdadeira. O que está na Bíblia é a verdade. Porque se a Bíblia não fosse a verdade, eu não seria cristão, pode ter certeza disso. Eu não seria cristão, porque estaria perdendo o meu tempo. Eu sou cristão e estou na presença do meu Deus, né? Porque eu acredito que a Bíblia pode salvar. Eu acredito que Jesus Cristo salva através da Bíblia. Porque sem a Bíblia nós não podíamos conhecer Jesus. Nós conhecemos Jesus através da pregação da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo, né? A salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas quem salva quem é? Cristo, que é a verdade pura e genuína. Não é a hierarquia de igreja que salva. Eu não quero nem conversa com isso, quero nem saber. Você entendeu, irmãos? Quero não, mas porque mudou as coisas, então hoje estão se acrescentando isso, se acrescentando aquilo. Não, eu não concordo, entendeu? É o meu jeito de ser, é assim, eu concordo. Estou preocupado em ser pastor, estou preocupado se vão me subir de cargo, se não vão. Não, preocupado com isso não. Minha preocupação é, mesmo com minhas falhas e os meus erros, eu não sou perfeito, é alcançar a salvação. Essa é a minha preocupação, e mais nada. Você entendeu? Mais nada. Quero ser educado com todo mundo, quero ser cordial com todo mundo, quero ajudar todo mundo, estou pronto para ajudar a hora que quiser. Estou. Mas, se a pessoa não quiser, eu também não vou forçar a barra, do mesmo jeito que Deus não força. Não é verdade? Então, vou continuar fazendo a minha obra de Deus, né? Tranquilo. O Senhor me deu força, me deu boca para falar, me deu uma cabeça para pensar, me deu o Espírito Santo, me deu sabedoria, me deu inteligência. Então, o homem não faz a obra do Senhor se ele não quiser, não é verdade? E em vez de você ficar pedindo para alguém orar por você, peça também, mas também ore por você. Porque muitas vezes Deus quer que você ore.
Tem muita gente hoje vivendo do testemunho dos outros. E tem outros que vivem do seu próprio testemunho, mas conta todos os dias o mesmo testemunho, porque não acontece novidade de vida. Por quê? Porque não estuda a Bíblia, não quer saber da Bíblia. Não se pode, na escola dominical, faltar às pessoas. Eu não concordo com isso. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que todos os obreiros devem estar na escola dominical. Como é que um obreiro vai ser consagrado a diácono, a presbítero, se ele não entende nada da Bíblia? O que ele vai saber? Ele vai servir de quê dentro da igreja? Me diga. Fala para mim, por favor. Entendeu? Ele vai servir como membro e vai estudar, buscar ao Senhor, buscar o seu melhor dom. Deus vai dar o dom. Deus vai preparar e vai dar. Quando estiver preparado, aí sim, se consagrará. Você entendeu? Eu vou dar só um exemplo para você. Eu fiquei 10 anos como trabalhador da igreja. Não vou nem dizer trabalhador, nem vou usar essa palavra. Como conservo. Conserva porque eu ajudava. E para você ter uma ideia, certo? Toda honra e toda glória é para o Senhor. Mas quando eu já era trabalhador, eu já pregava do jeito que eu prego hoje. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de buscar a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo me deu o dom da palavra. Graças a Deus. Portanto, eu dou glória a Ele, eu me glorio no Senhor e não em mim. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. As pessoas podem tirar a sua vida, mas não podem tirar a sua salvação. As pessoas podem arrancar tudo de você, mas a sua alma ninguém pode arrancar. Portanto, você só perde a sua salvação se você mesmo tocar na sua alma, se você mesmo jogar a sua alma fora, a sua salvação fora. Tem coisa que é particular. Por exemplo, a salvação, ela é individual. Amém, irmãos? Vamos procurar viver em unidade dentro da igreja. Aí você vai ver o que é uma igreja crescer rapidamente. Pode ter certeza absoluta disso. Vamos continuar, né? Estamos quase terminando. Pois bem, assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Essa obra, o apóstolo Paulo começou com Tito, que Tito era um conservo, né, de Paulo, né, um conservo de Paulo. Eles não gostavam muito de falar negócio de cargo, eles chamavam mais um de conservo do outro. Tinha esta humildade, porque eles não estavam ali preocupados em se reunir com políticos importantes, né, em sair, se aparecer para as pessoas, né? Não, a importância deles era que o nome de Deus fosse glorificado, que é o que nós devemos fazer hoje. É assim que nós devemos ser hoje. A primeira coisa que nós temos que colocar em nossa mente, nosso coração, é uma coisa: o nome de Jesus Cristo precisa ser glorificado. Amém? Quando o nome de Jesus Cristo for glorificado na sua vida, aí Deus começa a trabalhar em você. Amém? E quando você estiver só dentro da igreja, pregando dentro da igreja, e mais nada está acontecendo na sua vida, nada vai acontecer mesmo não. Mas quando você começar a tomar uma posição, antes de você levantar e falar: não, eu vou tomar uma posição diante de Deus, eu vou fazer algo para agradar o meu Deus, agora eu quero fazer algo fora da igreja, para agradar o meu Deus, seja em equipe, seja sozinho, mas eu preciso fazer algo para agradar o meu Deus. Amém? Porque Deus quer ver de cada um de nós a nossa atitude. Não é nós ficar esperando cair, não. Não cai do céu, nada cai do céu. Entendeu? O mar não se abre se não tocar nas águas. Você entendeu? O emprego não vem se você não for atrás dele. Você está entendendo? Então tudo que nós temos, que conseguimos até hoje, foi porque o Senhor nos deu, mas porque nós corremos atrás. Nós fizemos a nossa parte e Deus fez a parte dele para nos ajudar. Amém? Então, estava nas mãos de Tito, né? Aquele que recomenda que devemos respeitar as autoridades, né?
Tem muito crente que não respeita, que fala mal de presidente da república, mal de governador, mal de senador, mal de prefeito, em vez de orar pelas autoridades. As autoridades precisam de oração para que elas tenham um bom governo e a gente viva em paz com Deus. Todavia, 7, todavia assim, como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Ou seja, eles já se destacavam na fé, no amor, né? Eles já se destacavam na fé, no amor, na palavra do conhecimento e na dedicação. Então, ele falou, então, eu vou dar o privilégio de vocês se destacar também, na contribuição, contribuindo também. Então, Paulo aceita a contribuição da igreja, amém? Paulo aceita a contribuição. Meus amados irmãos, essa igreja da Macedônia era uma igreja nova, não era de pessoas ricas, você entendeu? Não era de pessoas ricas, mas era uma igreja que tinha vontade de crescer, você entendeu? Que tinha vontade de crescer. Então, já que ela já estava destacando na fé, no amor, né? Então ele diz também, vou dar o privilégio que vocês se destaquem também em contribuir, ainda que seja pouco, e cada um contribua de acordo com a sua necessidade. A contribuição é super importante na casa do Senhor. 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Você entendeu? Então vamos pegar essa palavra para nós. Se a igreja da Macedônia era assim, as igrejas da Macedônia eram assim, se nós também formos assim, a gente senta, junta, um dá opinião. O que acha? Vamos fazer assim assado? Mesmo que não concordarem, mas sejam acordados. Sejam acordados. Muitas vezes a gente dá uma opinião, a pessoa trata com desdém, você entendeu? Muda de assunto, sabe? Como se aquilo fosse uma ameaça ao seu ministério. E isso está errado, meu amado irmão. Isso está errado. Se uma pessoa chegar para mim e me pedir uma opinião, eu digo, meu amado, vamos sentar, vamos conversar. Vai dar certo, vai, amém, glória a Deus, vamos fazer. Você entendeu? É assim que se faz a obra de Deus, entrando em concordância um para com o outro. Tem muita gente, eu já ouvi muitas palavras de pessoas, de que existem pessoas complicadas, mas não é complicação, é pregação da verdade. Quando nós pregamos a verdade, geralmente atinge muita gente, você entendeu? Quando Paulo ia pregar em Roma, Paulo pregava meia hora e era expulso. Ele ia para outra cidade, ele pregava mais meia hora, 20 minutos, era expulso. E as pessoas juntavam para ouvir Paulo pregar, porque ele pregava muito bem, porque ele pregava a verdade. Quando ele prega a verdade faz efeito, porque tem força própria. Mas aí os poderosos da cidade diziam, tira esse homem daqui urgente, senão vai complicar para nosso lado. Você está entendendo? Porque Paulo era um tipo de Jesus Cristo. Quando abria a boca só falava a verdade. Você entendeu? Foi como lá o problema lá dos porcos. Quando Jesus expulsa o espírito para os porcos e os donos dos porcos expulsam Jesus da cidade. Ou seja, qual é mais importante? Os porcos ou Jesus? Você está entendendo? Qual é mais importante? O irmão que prega a verdade ou o irmão que não prega a verdade? Né? Então vamos ver essas coisas, vamos rever tudo isso. Deus tem me usado para pregar nessa área, não sei porque, Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. Eu sei que eu faço o que o Espírito Santo manda eu fazer. Eu sento aqui, ligo meu celular e vou fazer minhas pregações. Coloco lá na internet para as pessoas ouvirem e serem edificadas, amém?
Pois bem, então Paulo fez isso para que nós pudéssemos comparar com a dedicação deles. Vamos nos comparar com a dedicação dos macedônios. Para quê? Para que possamos também receber a mesma graça que Deus deu para eles. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 9, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus era rei, se despiu de rei, se despiu das vestes reais, se despiu do trono, você entendeu? O trono de glória, de proteção, de santidade, e desceu na terra para morrer por nós. Ou seja, ele se fez pobre, você entendeu? Se fez pobre diante do que ele era, para nos tornar ricos. Que riqueza é essa que eu estou falando? Que ele saiu dando dinheiro a todo mundo, carro, casa, tal. Não, é a salvação, meu irmão. Essa riqueza, para nos tornar ricos, isso aí é a salvação. A salvação é a maior riqueza que existe. E veio de Jesus, mas Jesus se tornou pobre para nos tornar ricos. Se tornou pobre para nos dar salvação. Deixou seu reino, deixou as suas vestes reais, entendeu? Se usurpou de ser Deus, entendeu? Colocou-se no lugar de homem, se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, foi chicoteado, apanhou, entendeu? Cuspiram em sua face, fizeram coisas, né, que ele não merecia, por amor de nós. Por quê? Porque ele se fez pobre para nos dar a maior riqueza do mundo, que é a nossa salvação. 10. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente contribuir, mas também a propor esse plano, entendeu? Então, assim como a pessoa propõe o plano, a pessoa contribui. Assim como aceita a contribuição, aceita também propor. Propor é o seguinte: é sentar, é conversar, é dar uma opinião, certo? É articular algo de bom, né, para a obra do Senhor, planejar algo de bom para a obra de Deus. São planejamentos. Isso é importante para a igreja, amém? É importante. E a igreja precisa de pessoas que se preparem, pessoas precisam se preparar, a igreja precisa. Porque uma igreja não pode estar despreparada, senão ela não cresce, entendeu? Tem que estar preparada na palavra, na oração, na sabedoria, no discernimento, nos dons, nos frutos do Espírito, e muita coisa, você entendeu? É necessário. 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, se você tem 10 reais, você pode dar 5, amém. É esses 5 aí que Deus vai multiplicar. Você está entendendo? Esses 5. O que você tem em casa? Uma botija de azeite e um punhado de farinha. Traga para mim, faça um bolo e traz para mim. Não faltou nem azeite nem pão durante 3 anos e 6 meses que Deus fechou o céu. A viúva de Sarepta, Elias, esteve na casa dela e não faltou nada. Por quê? Fé, meu amigo. A fé, a prontidão, é você estar pronto para fazer a obra. Prontidão significa estar pronto, você está entendendo? Para fazer a obra. A contribuição, a pontualidade, é você dizer: eu vou fazer para Deus e fazer. Não é prometer e depois pular fora, não. Você entendeu? É isso que Deus quer. Deus quer de nós isso. Deus não quer outra coisa a não ser isso. Deus quer isso de nós. Prontidão, responsabilidade, pontualidade, fé, amor no coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Uma forma amorosa de conversar com o seu próximo. Você entendeu? Tudo isso tem que haver. 13. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade.
Amém? Então vamos lá. Então, a igualdade, o que é a igualdade? Igualdade é se tem 100 membros na igreja, cada um dá R$10. Pronto. Ou cada um dá 5, ou cada um dá R$1. Você entendeu? A igualdade é essa. Pronto, juntou, deu quanto? X. Se alguém quiser dar mais, glória a Deus. Tem condição de dar mais, dá mais. Amém. Mas se não, é aquele combinado. Deu, comprou o que tem que comprar, resolveu o que tem que resolver. Pronto. Aí, tudo se dá certo. Amém. Tudo dá certo. E Deus abençoa ricamente com a sua graça. Que a melhor coisa do mundo é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus, ela é irresistível. Principalmente para quem já provou e não tem mais ela. Ela é irresistível, porque ele vai lembrar dela e vai dizer, quando eu tinha a graça de Deus, né? Eu era feliz e não sabia, né? Então ele vai e volta e se reconcilia com o Senhor. É Deus falando, o Espírito Santo usando, né? Então, no momento presente, ou no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Amém? Aí eu lembro de quê? Igreja primitiva, que pegava aquele que tinha mais, vendia os seus bens e dividia com quem não tinha nada. E aí daqui a pouco aquele que recebeu aquela parte que foi dividida, agora já estava ajudando o outro. E assim sucessivamente. Então crescia gradativamente. Sabe por quê? Porque não tinha usura, não tinha inveja, não tinha egoísmo. Não tinha egoísmo. Eu quero só para mim. Eu só quero olhar para o meu umbigo. Você entendeu? Os outros que se resolvam a sua vida. A minha está resolvida. Os outros que resolvam a dele. Você está entendendo? Aí não pode, né? No momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Amém? Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Ou seja, quem recolheu muito, pegou do seu muito e deu o que recolheu menos. Você entendeu? E ninguém ficou sem nada. Todo mundo ficou suprido na sua necessidade. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Amém? Então, Paulo tinha esse mesmo cuidado. Com a igreja dele. E Tito copiou Paulo, é claro, né? Que Tito viu Paulo fazendo a obra, Tito falou, vou fazer do mesmo jeito. Começou a orar, Senhor, deixa eu ser imitador de Paulo, como Paulo é imitador teu. E aí ele conseguiu, você entendeu? Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Você entendeu? Então, eu quero dizer uma coisa a você, não tem nada melhor do que quando a coisa é por iniciativa própria. Não adianta você querer trazer a pessoa à força, né? Não adianta você querer trazer a pessoa à força para a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Amém? Não, veja que coisa linda. Vamos encerrar aqui, né? Aí, 40 minutos, 39. Depois a gente continua do versículo 16, né? A gente faz o segundo estudo, né, dessa passagem bíblica, a partir do 16 até o 24, para não ficar muito longo, para que vocês possam assistir, porque realmente esse estudo está ótimo, muito bom, estudo bom, excelente, que fala de muitas coisas que edifica a vida da gente. Basta a gente obedecer a palavra de Deus. Não é a minha palavra, aí só é a minha voz, a palavra é do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vocês, que vocês possam receber essa graça de Deus através da sua contribuição
por vontade própria, por livre e espontânea vontade. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.